Hoje nós vamos falar sobre uma doença séria, transtornos depressivos. Eu sou Sandra Odebrecht Vargas Nunes, sou psiquiatra e professora sênior da Universidade Estadual de Londrina. Bom, quando a gente pergunta, transtorno depressivo é uma coisa recente? Não, a primeira descrição foi com o nome de melancolia por Hipócrates, 4 a.C. E quando você pensa, às vezes a pessoa pensa que luto e depressão é a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Luto são perdas, traumas, e depressão não, é uma doença séria que requer um diagnóstico e tratamento porque ela leva a uma incapacidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das doenças que padece de maior anos vividos com disfunção. Então, fatos sobre esse transtorno depressivo. Ele é frequente, 1 a cada 5 pessoas enfrenta um transtorno depressivo maior. Tá? Aproximadamente 40% do primeiro episódio depressivo, ela vai começar por volta de 20 anos. As mulheres são mais afetadas que o homem, principalmente as mulheres durante a fase hormonal, da menarca ao climatério. Entre 2 a 7% das pessoas que sofrem de depressão vão morrer por suicídio. E além do suicídio, outro grande impacto é na funcionalidade, tanto no trabalho, vida familiar, vida escolar e social. Quando a gente fala, como é que a gente sabe que uma pessoa tem depressão? Geralmente são sintomas que têm que durar mais que 15 dias, tá? Eles vão perdendo, não é só a tristeza, ele perde interesse, há muita dificuldade de concentração, tem distúrbios de sono e apetite. E o mais importante é que a depressão ela tem muitos pensamentos disfuncionais, de inutilidade, culpa, e vem muitos pensamentos que eu não mereço viver. Se eu morrer seria melhor do que estar vivo. Esse é o grande problema da depressão. E um grande problema é que é uma doença que tem impacto, né? Ela afeta os relacionamentos de trabalho, afeta a vida, a produtividade, muitas licenças laborais, tá? E ela é responsável por carga global de doenças de anos vividos com incapacidade. Muitas vezes a gente pergunta, por que a depressão? Né? A depressão, ela mexe no cotidiano, porque muitas vezes você vai perdendo interesse e prazer e ela começa a procrastinar, tá? A gente começa a deixar para depois, tá? Você já não consegue fazer o planejamento, todas aquelas atividades que é dar aula, que é cozinhar, que é fazer as coisas, fazer compras, obrigações que você fazia sozinha, aquilo já é um peso e você começa a deixar para depois e procrastinar. Outro grande problema da depressão é a cognição, é a concentração. É muito difícil você manter uma atenção sustentada. E tem muito problema em memórias de trabalho. O que é memória de trabalho? Aquela dificuldade, eu tenho que fazer alguma coisa, daqui a pouquinho eu já não me lembro mais daquilo que eu tenho que fazer. Tá? Isso vai ter impacto, né, na vida, no planejamento e na vida de trabalho mesmo. E esse ciclo da procrastinação, a gente tem que ter cuidado, porque geralmente o paciente depressivo, ele tem como predomina uma parte mais pessimista. Eu não vou dar conta, sente muita culpa, eu sou culpado, e eu começo a ruminar desculpas, e ele começa a aumentar a ansiedade, e ele vai deixando de fazer coisas que ele tem que fazer, ele vai tendo procrastinação, já não gerencia mais. Então, sempre a gente coloca de estratégia de manejo, porque o tratamento que a gente vai ver depois, que é multifatorial, ele ajuda nesse manejo da procrastinação, porque ele vai reformulando esses pensamentos negativos, não deixando que você
começando a buscar esquemas de recompensas imediatas e não deixando mais esse mecanismo de procrastinação. Então, lembrar que a depressão, ela é uma doença, ela não é uma força de vontade, nada. Ela tem vulnerabilidade genética, estresse de vida precoce pode agravar, alterações biológicas e às vezes o evento atual, fala, mas ele entrou em depressão porque ele teve uma decepção. Não, a depressão, como você tem uma vulnerabilidade genética, história de vida, e aquele evento é um precipitante, vem a ansiedade e depressão. O primeiro sintoma não é só a tristeza, são os pensamentos disfuncionais, tá? Em que eu não consigo pensar em coisas mais positivas. Isso, todas essas habilidades começam a ter uma dificuldade. Só que todas essas alterações, ela tem alterações biológicas, não é? Porque eu não quero pensar, eles têm alterações a nível cognitivo. Aí a gente pergunta, como é que a gente vai abordar, como é que nós vamos trabalhar? É só dar antidepressivo? Depressão dá um antidepressivo. Não, não é só dar um antidepressivo. A depressão é um tratamento holístico, tá? Primeiro você vai ter que ver que tipo de depressão, que gravidade, como é que ela é, se é uma fase aguda, é uma fase de manutenção. Nós temos que fazer também a psicoterapia, às vezes combinar medicamentos. Alguns casos muito graves, vai até para ICT, tem outras formas de tratamento, tá? E qual que é a escolha do antidepressivo? É o último tipo? Não. A escolha é aquele que você teve resposta, ou que alguém da família teve resposta. Hoje a gente usa farmacogenética, quer dizer, aquela medicação que você já tem alguns exames que já falam, esse remédio você responde, esse não, porque depende das enzimas que metabolizam a medicação. Depende da tolerabilidade e da eficácia, tá? Então o uso da medicação vai depender de tudo isso. E como é que é esse tratamento da depressão? Ela, além do antidepressivo, que a gente falou que vai precisar, da psicoterapia, a gente tem que trabalhar em que mais? Pensamentos disfuncionais, a gente tem que reformular esses pensamentos, porque a depressão, ela vem sempre, eu não sou capaz, eu sou culpado. Ele tem como um promotor dentro dele, ele nunca tem um advogado de defesa, sempre ele está se culpando de tudo, tá? E nós temos, e muitas vezes a depressão não vem sozinha, tá? Ela vem ou com um ataque de comida, fica nervoso e ataca a comida à noite, ou consumo do álcool, tá? Ou de drogas, ou de jogos. E aí nós temos que trabalhar na depressão. E ela também não vem sozinha, ela vem com ansiedade, crise de pânico, aperto, sufoco, falta de ar, tá? Então, é um tratamento muito complexo, que você tem que trabalhar estilo de vida, você tem que trabalhar, é muito comum porque ele perde o ânimo, ele deixa de fazer atividades, voltar a fazer atividades regulares, cuidar da alimentação, tá? E é muito importante o sono, porque o paciente depressivo ele tem uma alteração do sono, ou de iniciar, manter um sono, ou acordar muito precoce, tá? E ele tem que manejar, qualquer estressor, ele passa um período bom, né, pouquinho recai. Ele tem um ritmo biológico, ele é pior de manhã e vai melhorando à noite. Então, muitas vezes, ele quer trocar o dia pela noite, que aí não podemos deixar. Ou ele quer comer à noite, ele não come nada de manhã e come à noite, aí começa o ganho de peso, tá? Então, nós temos que fazer, além de reformular os pensamentos da medicação, planejamento de atividade física, restauração do sono, do ritmo biológico, estratégias para você não buscar em prazeres com danos, como álcool, drogas, cigarros, ou atacar os doces, né? A depressão ela tem duas fases. Às vezes você fala, não, eu vou ficar viciado. Não, não fica. É que é uma depressão com muito grau de recorrência. Você vai demorar 2 a 4 semanas, até 12 semanas para melhorar. Depois que você melhora dos sintomas, dos pensamentos, você tem que restaurar a sua qualidade de vida e restaurar a sua funcionalidade, tá?
E aí, quando você melhora, você tem que monitorar para prevenir, para ver se ela não tem recaídas, tá? Então, começar a trabalhar, porque a depressão, assim, não é só tristeza, desamparo, ela tem que durar todos os dias, maior parte dos dias, por 2 semanas. Durante esse período, eu começo a deixar coisas que me davam prazer. Eu gostava de jogar bola, gostava de ir na igreja, cantar, fazer crochê, deixo de fazer tudo isso. Então, ver se esse prazer, esse interesse começaram a diminuir. E ela pode estar, ou você não come nada, perde muito peso, ou ataca a comida e ganha muito peso, tá? Então você perde ou ganha muito peso. Sempre monitorar o sono, porque o sono, ou você tem uma dificuldade de iniciar, ou você demora para comer, ou aquele sono picadinho que você dorme e acorda várias vezes, ou acorda 3, 4 horas da manhã e não dorme mais, tá? E é um sono que, eles falam, é um sono que não descansa. E muitas vezes você fica muito lento ou muito agitado, tá? Então, na maioria das vezes. E as pessoas falam, nossa, eu fico tão cansado, meu corpo fica muito pesado. E o mais grave da depressão são os pensamentos de culpa, tá? Em relação ao que você fez, deixou de fazer. Às vezes são culpa, e você amplia a culpa aqui, tá? E as pessoas queixam muito que tem déficit de atenção, mas não é déficit de atenção, é a dificuldade de concentração dentro da depressão, tá? Que a depressão tem alteração de tristeza, perda de interesse, prazer, fadiga, dificuldade de concentrar. E aí muitas vezes eu não consigo nem tomar decisões que eu tenho que tomar. Daí eu falo, não, quando você melhorar, você vai tomar decisões. Mas o mais grave da depressão é que ela é uma das grandes responsáveis pelo suicídio, porque eles têm muitos pensamentos de tirar a vida e achar que a vida não tem mais sentido. Esses pensamentos, quando vierem, sempre tem que buscar ajuda, porque a depressão é uma doença que tem tratamento. Então é muito importante que vocês busquem ajuda e busquem o tratamento, tá? Depois do episódio grave, você tem que manter o tratamento para prevenir recaídas, tá? Então, lembrar que é uma abordagem muito ampla a depressão, tá? É uma abordagem... Só tomar o remédio? Não. Ele tem muitas outras coisas, tá? É muito importante você trabalhar nas psicoterapias, os fatores que desencadeiam esses pensamentos disfuncionais, as reabilitações, as alimentação, tá? Então, é um tratamento muito amplo, né? Porque não é só medicamento. Chegar, depressão, vai lá, dá um antidepressivo e basta. Não, não é só isso, tá? E tem várias formas, nós temos depressões graves, que não é só o antidepressivo. A gente vai ter que, às vezes, eletroconvulsoterapia, estimulação transcraniana, acetamina, são as depressões mais graves. As psicoterapia, a gente tem que orientar a família, porque muitas vezes a família fala, se você tivesse fé ou força de vontade, você não teria isso. Não tem nada a ver, é uma doença, tá? E é uma doença genética também que nós vamos ver nos próximos módulos, tá? Então, por isso, a gente vai ter que estar... E o sono, porque a depressão tem uma alteração da arquitetura do sono, tá? Quando você faz a polissonografia, você tem um encurtamento da fase REM, você não tem um sono profundo. Então, tem que trabalhar muito, que nós vamos falar um pouquinho como é essa higiene do sono no próximo capítulo. Aqui tem um questionário de rastreio de depressão, que esse QR Code, vocês apontando, são algumas perguntas daquelas que eu falei. Se você tiver, só que ele vai vendo a intensidade. Se você nunca tem, você tem algumas vezes, vários dias ou todos os dias. E se tiver mais de 10 questões, ela está em depressão, você tem que procurar ajuda, tá? Então, esse foi o módulo da depressão, tá? A gente espera que vocês aprendam a identificar, detecte precocemente e busquem ajuda, porque o tratamento, ele é muito eficaz.